O alarme ali que disparou, que a energia acabou. Ó, então voltando aí no quadro, né? Nas formas nominais infinitiva. Aí tem primeira, segunda e terceira pessoa. Então, ó, vai ficar derrubar, vender, sumir. No gerúndio, derrubando na primeira pessoa, vendendo na segunda e sumindo na terceira. Particípio, vai ficar derrubado na primeira conjugação, vendido na segunda e sumido na terceira. Então, aí são as formas nominais, né, dos verbos na primeira, segunda e terceira pessoa, no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Isso aqui vocês vão entender mais lá na frente, quando a gente entrar na questão de conjugações dos verbos, porque agora a gente tá dando assim, a tia Cris tá falando o que é verbo, quais os tempos verbais, quais os modos verbais, as suas formas nominais e as conjugações, porque aí depois nós vamos praticar tudo isso em atividade, nós vamos dizer cada um, tá? Não se preocupe, nossa, coisa demais. Calma, a gente tá vendo aqui uma introdução sobre verbos, tá, gente? Então vamos aí para os conjugações verbais, desculpa. Ó, a conjugação de um verbo é definida de acordo com a terminação da palavra quando na forma infinitiva. Ó, verbos de primeira conjugação terminam com ar. Forma, gente, a forma infinitiva do verbo é o seguinte, por exemplo, vivo, né? Vem de viver. Então, vivo, ele é do verbo viver, segunda conjugação, e viver é o modo infinitivo do verbo aí vivo, certo? Ah, porque no caso tem as conjugações. E aí o infinitivo, falar assim, a forma infinitiva do verbo seria ali como que eu vou dizer? A palavra normal, né? Que aí vem as suas conjugações, dependendo da pessoa, aí vem os números, né? Então, lá do exemplo do fenômeno da natureza, choveu, vem de qual verbo? Chover. Então, chover tá na forma infinitiva, certo? É a palavra no seu modo normal, podemos dizer assim, entendeu? Os verbos da segunda conjugação terminam em er, da terceira conjugação terminam em ir, podem também terminar em or, tá? Ó, o verbo pôr é um verbo de segunda conjugação. Por quê? A sua forma, não é porque tá terminado em or, né? A sua forma antiga era poer, mas perdeu a vogal E com o passar do tempo e as mudanças na língua. Ó, uma coisa interessante. Não é porque tá terminado em or aí que vai ser terceira, não. Porque antes, a sua forma antiga era poer. Aí perdeu a vogal E, por, né? Nem todas as palavras finalizadas por ar, ir são verbos. Atenção, tá? Ó, sublinha essa informação. Nem todas as palavras terminadas em ar, ir são verbos. Em nossa língua, há nomes com as mesmas combinações no final que equivalem a outras categorias gramaticais. Por exemplo, cocar, paladar. Paladar é um verbo? Não. Talher, chofer, elixir. Estão vendo? Tem que prestar atenção. Tem que lembrar o que é verbo. Verbo indica ação, né? Fenômeno da natureza, um estado. Então, são todas as palavras terminadas em ar, e ir que são verbos. Né? Cocar, por exemplo, não é um verbo. Cocar é um substantivo, é um colar. É um colar. Não, é aquele da cabeça, né, gente? Agora eu confundi tudo. Não é. Talher. Talher também é um substantivo, né? Garfo é um objeto. Garfo, né? A colher, a faca, são os talheres. Vamos agora verbos auxiliares. São os que se unem a outro verbo numa forma nominal para construir tempos verbais compostos e locuções verbais. Por exemplo, eu estava terminando o jantar.
Então, olha só, estava terminando. Então, eu tenho dois verbos aí, né? Que tá unindo, né? O outro verbo numa forma nominal. Estava. Aí vem o verbo auxiliar, terminando, certo? Para que são tempos verbais compostos e locuções verbais, né? Começou a discutir quase que nesse instante. Começou a discutir. Ó, né? Nós temos um verbo aí na forma nominal, tá unindo com outro verbo. Então, ou seja, um verbo auxiliar que vai auxiliar, né? O verbo principal aí, né? Então, vão unir, né, o outro verbo ao principal, digamos, né? Se eu tivesse sabido antes, providenciaria algo. Também nós temos aí, unindo verbos, né? Tivesse sabido, né? Vem de saber aí, o sabido, né? Se eu soubesse, né, gente? Então, agora vocês vão responder para mim somente a página 246, que é praticamente o que vocês vão precisar para responder uma das atividades que vai ter na folha. O que eu preciso que vocês saibam nessa primeira parte de verbo? Conjugação, tá? Preciso que vocês saibam as conjugações, a forma infinitiva do verbo, a conjugação do verbo e a questão de se é um verbo que indica ação, se é um verbo que indica estado ou fenômeno da natureza, certo? Somente isso para a atividade de amanhã, se eu não me engano, né? Da folha. Então, não se preocupem ainda. O que é gerúndio? O que é particípio? Só na forma infinitiva que eu falei para vocês. A conjugação, né? Se é primeira, segunda, terceira. E se o verbo saber se o verbo não está indicando estado, ação ou fenômeno da natureza. Somente isso, tá? Tempo verbal ainda não vou pedir. O modo verbal também não. Essa questão de verbos auxiliares que nós vemos agora também não, tá? Podem ficar tranquilos que a atividade tá super fácil, super tranquila. O que eu pedi de verbo, que aí vai ter sobre pronomes, né? Pronomes, porque nós temos os pronomes e agora verbos, né? Agora verbo, né, gente? Então, lembrando, somente página 246, tá? Beijos e com Deus.